Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Eu sou o professor Heverson e hoje a gente vai continuar com as nossas aulas de Química Orgânica e vamos falar sobre hidrocarbonetos cíclicos ramificados. Se liguem aí! Isso aí, pessoal. Então a gente está continuando a aula anterior, tá? Na aula anterior a gente viu hidrocarbonetos ramificados 1, que estávamos falando sobre hidrocarbonetos acíclicos de cadeia aberta. Então eu recomendo para quem não assistiu a aula anterior, assista essa aula antes da gente iniciar, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais nessa aula. Bom, então só para relembrar a nossa aula anterior, então nós estávamos falando sobre ramificações, a gente vai continuar incluindo essas ramificações nas cadeias principais. O que mudou é que as cadeias principais agora são hidrocarbonetos ramificados, tá? Hidrocarbonetos cíclicos, antes era com hidrocarbonetos acíclicos. Bom, então com um carbono voltando à ramificação, a gente dava o nome de metil, com 2 carbonos etil, com 3 propil, isopropil ou ciclopropil, essa variação. Com 4 carbonos eu poderia variar entre butil, sec-butil, terc-butil, isobutil e ciclobutil, tá? Isso ia depender da localização, da disposição que esses átomos tinham na ramificação, tá? Então eu tenho que identificar a cadeia principal e observar se essas ramificações não estão incluídas na cadeia principal. Posso ter a variação também e omitir o número de hidrogênios e carbonos, por exemplo, tá? Indicar apenas por um traço, né? Lembrando que cada vértice desse traço meu tem um carbono, tá? A gente não pode esquecer isso. Então a gente sempre vai trabalhar nos exercícios as duas fórmulas, utilizando a fórmula mais condensada, que é essa de traços aqui, e a menos condensada, onde a gente vai indicar os átomos de hidrogênio e outros átomos. Beleza? Então, continuando, aqui nós temos também radicais especiais, né? Lembrando que o único radical que a gente vai trabalhar com dupla é o radical et-en-il, que é o nosso radical vinil. A gente tem o fenil, que vai se derivar, né, do fenol, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Tem que diferenciar fenil para dibenzil. Fenil é a cadeia principal, conecta diretamente nesse radical aqui, enquanto no benzil eu tenho um CH2 antes de conectar no meu anel aromático. Tá? Aqui a gente tem um polinúcleo aromático, 2 benzeno grudado, a gente chama de alfa-naftil, né? Lembrando que o alfa é o primeiro carbono depois da junção aqui, da conexão, e o beta-naftil, que é o segundo carbono depois da junção. Lembrando que esses radicais, essas ramificações, nós abordamos na aula anterior, então não perca a aula anterior. Bom, para compostos cíclicos, a nomenclatura vai ser idêntica. A única diferença, a única e mais importante diferença é que a cadeia principal agora ela é a nossa cadeia fechada. Então, quando o hidrocarboneto de cadeia fechada prevalece em número de carbonos em relação à minha cadeia total, ela é a principal. Bom, vou seguir a mesma coisa, tá? Identificar as ramificações, dar número para os carbonos e dar nome para o composto. Idêntico. O nome do composto acrescenta o termo ciclo antes do meu prefixo que identifica número de carbonos. Nesse caso aqui, tem o radical metil e 4 carbonos. Então, metil, ciclo, butano, metil, ciclobut, número de carbonos, an, simples ligação, e o é hidrocarboneto. Então, metil, ciclobutano. Aqui eu tenho 2 carbonos como ramificação, a cadeia principal minha tem 6, etil, ciclo, hexano. Tá? Lembrando que eu posso também usar um hífen e o H aqui no hexano. Então aqui eu tenho metil, ciclobutano, etil, ciclo, hexano. E aqui eu tenho o cadeia fechada também, cadeia principal ciclohexano, e nós temos uma variação do propil, que é o isopropil, tá? O iso vem do termo de igual para as duas extremidades, tá? Então relembre os radicais para quem ainda não conseguiu memorizar isso. Tudo bem? Então, nome, quando eu tenho uma única ramificação, é muito simples. É só dar nome para essa ramificação, não precisa identificar a posição, porque sempre vai ser um. Se eu não tenho mais de uma ramificação,
a ramificação, a única que eu tenho, entra no carbono 1. E aí eu não preciso colocar, tá? Ao invés de eu colocar um etilciclohexano, eu ponho só etilciclohexano. Metilciclobutano, isopropilciclohexano. Tudo bem? Bom, com mais de uma ramificação, muda um pouco, mas vai seguir ainda a mesma forma como a gente viu. Tá vendo que aqui eu coloquei menor valor para as insaturações? Nesse caso não tem, tá? Menor valor para a ramificação maior. Então, como eu tenho 1, 2 e 3, ou 1, 2 e 3, sempre as ramificações vão ser no 1 e no 3, independente de onde eu começo, então gravem, tá? Nesse caso, o 1 e o 3 vai ser sempre o ponto de partida, que é onde eles estão conectados aqui na minha cadeia principal. Bom, vou dar o menor valor para a maior cadeia, 1 etil, 3 metil, ciclohexano, tá? 1 etil, 3 metil, ciclohexano. Aqui, galera, olha que interessante que acontece aqui. Nesse caso, eu tenho duas possibilidades. Vou começar dando 1 aqui. Se eu começo esse carbono sendo o número 1 e esse sendo o número 3, tá vendo que aqui eu tenho, olha, isso não é um radical etil, são dois radicais metil. Tá? Então, eu tenho um radical metil aqui e outro aqui, na mesma posição. Então, o nome dele seria 1 etil, que nesse caso aqui é esse composto, 3,3 dimetil. 1 etil, 3,3 dimetil. Galera, e se eu fizesse isso? E se eu colocasse esse como carbono número 1 agora? Se esse for o número carbono número 1, vou completar aqui, eu teria 1,1 dimetil 3 etil. Então, presta muita atenção. Quando eu tenho duas possibilidades diferentes para dar número, eu vou optar sempre para a menor somatória, os menores valores de todos, tá? Quando eu não tenho um empate, nesse caso aqui, 1 e 3, ou 1 e 3 aqui, daria as mesmas posições. Nesse caso, o menor valor para a maior ramificação. Nesse caso aqui, o menor valor não é para ramificação, isso aqui está errado. Tá? Então, aqui eu tenho que ser a menor sequência de todos os radicais. Tudo bem? Menor sequência de todos. Eu vou ter que observar isso. Agora esse nome está certo. Vou colocar na ordem alfabética, tá? O etil vem primeiro, 3 etil, 1,1 dimetil ciclopentano. Tudo bem? Então, só ressaltando, galera, vou voltar aqui. Tá? Então, como eu tenho duas possibilidades, possibilidade 1, 2 e 3, lembrando que eu vou repetir o 3 aqui porque eu tenho dois radicais metil, então fica 1, 3,3 ou 1,1, 3. Tá? Então, eu vou sempre optar pelo menor sequência de todos. Então, aqui tem 1 mais 1, 2, com 3, 5. Aqui eu tenho 3, 6, 7. Opa, então aqui está errado. Essa é a minha nomenclatura de forma correta. Então, tem que tomar muito cuidado quando eu tenho várias ramificações. Porque aquilo de menor valor para maior ramificação engana muito. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Isso daqui vale também para composto de cadeia aberta, tá, galera? Toma cuidado com sempre prevalecer o menor valor para o maior radical. Tá? Isso é quando dá empate nesse caso. Tá vendo que 1 e 3 aqui tanto faz? Aí, bom, já que tanto faz esse ser 1 ou 3 e esse 1 ou 3, agora eu vou dar o menor valor para o maior radical. Nesse caso aqui não acontece isso. Bom, galera, quando começa a ficar um pouco mais complexo os compostos, eu tenho que observar outras características, tá? Quando fica esse composto aqui, é um composto, né, eu montei ele bem mais difícil que a gente estava trabalhando. Um conselho que eu dou, vamos dar todos os nomes para a gente observar o que está acontecendo? Então, surgiu um composto muito complexo, veja as possibilidades e dê todos os nomes, para a gente ver o que vai acontecer. Isso é um caso à parte, tá? Isso é muito difícil acontecer. Bom, nesse caso aqui, vou começar com esse sendo 1, 2, 3, 4. Bom, se esse carbono é o número 1 e esse é o 3, eu tenho dois radicais iguais no 1 e no 3. Então, 1,3 dietil, 4 metil, ciclohexano. Então, a primeira possibilidade seria 1,3 dietil, 4 metil, ciclohexano. Bom, e se eu quisesse que esse fosse o 1? Esse o 2, 3, 4, 5, 6. Bom,
Se esse daqui for o 1 agora, eu tenho 1 e no 5, 1,5 dietil, 2-metil, ciclo hexano. Nesse daqui, agora eu vou mudar. Eu vou colocar esse como 1, esse como 2, 3 e 4. Bom, a partir do momento que eu coloco esse cara aqui como número 2 e esse o 4, então eu tenho 2,4 dietil e 1 metil, ordem alfabética, ciclo hexano. Então o que está acontecendo aqui, galera? Vamos somar 1 mais 3 mais 4. Quanto que dá? 8. Então aqui eu tenho 1 com 3, 4, com 4, 8. 5 com 1, 6, 8 aqui também. 2 com 4, 6, 7. Opa, essa somatória aqui deu menor valor. Então eu tenho que sempre optar pelo menor valor. Errado, errado e correto. Tudo bem, galera? Então eu sempre tenho que optar. O menor valor sempre vai prevalecer. Então esse daqui sendo carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4, tá? Essa sequência é a sequência que vai atender os menores valores. Não pode esquecer. Gerou dúvida, dê as duas possibilidades. Galera, a gente só vai conseguir otimizar o tempo. Falar, nossa, mas eu vou fazer 3 nomes para esses compostos. Se você otimizar fazendo exercícios, estudando, você vai perceber algumas peculiaridades, alguns detalhes que vai fazer você ganhar tempo no vestibular. E tempo, a questão correta é vaga em vestibular. Bom, aqui, agora a gente vai tratar o benzeno. Lembrando que o benzeno, então, é um aromático, tá? E a gente vai começar a colocar ele como cadeia principal agora e uma ramificação no benzeno. Bom, com uma ramificação, como esse cara aqui é o metil, radical metil e esse é o benzeno, metil, benzeno. Ele também recebe o nomezinho de tolueno, tá, galera? O que é, então, o tolueno? É o metilbenzeno, tá? É um composto muito comum e eles resolveram dar um nome só para identificar esse composto. Aqui, 1, 2, 3. Aqui eu posso tanto omitir ou colocar esse H3, tá, galera? 1, 2, 3. Propil, benzeno. Pronto. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Aqui eu tenho 4 carbonos, é da classe do butil, mas não é o butil, tá? Porque as duas extremidades aqui são iguais, então é o isobutil benzeno. Então, com uma ramificação é o nome do radical, terminação em benzeno. Nome do radical, benzeno. Isobutil, benzeno. Tudo bem? Bom, com mais de uma ramificação para o benzeno. Então, nós temos aqui esses dois caras. Nomenclatura mais fácil. 1,2 dimetilbenzeno. Nesse caso aqui, olha só, 1, 2, 3. Volta naquele caso anterior. Tanto faz esse ser 1 e esse o 3, como 1 e 3. Tanto faz porque eu tenho ramificações nessas duas posições. Mas se eu posso escolher um único valor para identificar a maior ramificação, eu vou optar por esse sendo o número 1 e esse sendo o 3. Tudo bem? Então aqui, 3 metil, ordem alfabética, tá? 1 propil, benzeno. Segue a mesma coisa. Ao invés de eu colocar ciclohexeno, eu coloco benzeno para dar característica para esse cara aqui. Galera, a gente vai estudar em reações orgânicas os radicais dirigentes, que são probenzeno. O que significa isso? Vou contar uma historinha para vocês. Quando vem aquele parente chato em casa, né? Essa época de isolamento, quem que escolhe o lugar que ele vai dormir? Ele que acabou de chegar e vai escolher o quarto, a acomodação, ou nós que já estamos na casa, somos os donos da casa, vamos classificar, vamos destinar o quarto correto para ele. A gente vai obrigar ele a entrar no quarto que a gente quer. Funciona mais ou menos assim. Aqui na dirigência é a mesma coisa. O que é dirigência? É quando eu já tenho um radical e esse radical meu, ele vai direcionar, ele vai obrigar, ó, o próximo radical vai entrar nessa posição, vai entrar nessa posição. Então, radicais dirigentes são radicais, esse R, que eles dirigem, que eles indicam, que eles forçam a segunda ramificação entrar numa posição, tá? E essas posições são orto, meta
e para, tá? Vem de palavras gregas. Então eu tenho orto, aqui esse orto significa que forma um eixo, forma um ângulo de 90 graus. Tá? Esse ângulo de 90 graus dá para a gente identificar aqui. Tá? Meta são dois carbonos depois e para é paralelo ao meu radical. Tudo bem? Então, orto é um carbono depois do radical, meta são dois carbonos e para é três carbonos ou paralelo. Tá? Como que funciona isso nos nomes? Olha só, nesse caso aqui eu tenho 1,2 dimetilbenzeno. Também posso chamá-lo de ortodimetilbenzeno ou simplesmente o dimetilbenzeno. Tudo bem? Então, o ortodimetilbenzeno significa que os dois carbonos... Galera, presta atenção que isso eu uso para radicais iguais, tá? Não adianta eu colocar ortoetilmetilbenzeno. Bom, eu sei que a posição que eles estão é orto, mas não vai identificar qual que é o 1, qual que é o 3, qual que é o 1, qual que é o 2, tudo bem? Então eu só vou identificar benzeno com mais de uma ramificação em radicais dirigentes quando eu tenho repetido os radicais, tudo bem? E o vestibular às vezes gosta de dar essas brincadeirinhas. Então vamos só ressaltar. Aí o PAC aceita 1,2 dimetilbenzeno, correto? Nomenclatura da IUPAC. E ela também aceita ortometilbenzeno, ortodimetilbenzeno. Bom, eu ainda tenho esse nome como ortochileno, galera. Tá? O vestibular da FUVEST, há 3 anos atrás, começou a usar muito o chileno. Quando eu tenho 2 metil aí, eu posso chamá-lo de chileno. Tá? Nessa posição 1 e 3. Ah, tá. Só lembrando o ortogonal aqui, galera. Tá? Esse orto vem do ângulo de 90 graus que formam esses dois aqui, tá? O de baixo, então, 1,3 dimetilbenzeno. 1, meu radical, identificou aqui como dirigente, e o 3 é o outro metil. Posso chamar de meta dimetilbenzeno, tá? Ou simplesmente M dimetilbenzeno. Ou ainda meta-chileno, tá? Que é uma outra forma da nomenclatura, tá? Lembrando que o chileno é o benzeno com dois grupos metil. Aqui, 1 e 4. Tá? Posição 1 e 4, dimetilbenzeno, para dimetilbenzeno, P dimetilbenzeno, para chileno. Tá? Galera, eu compilei todos os últimos vestibulares, desde 2001 eu faço isso, e eu comecei a observar essas variações. Então quer dizer que a gente sempre vai usar todas, tá? Eu compilei tudo que o vestibular variou e montei essa aula pra gente, tudo bem? Então não se assuste com a quantidade de variações. É que o vestibular sempre faz esses pequenos detalhes, tá? Então só para voltar aqui, radicais dirigentes são radicais que direcionam, que fixam a posição de um segundo radical. Em orgânica, reações orgânicas, vai ficar muito claro essa forma de nomenclatura. Tudo bem? Bom, aqui nós temos outros exemplos de compostos envolvendo o benzeno, compostos cíclicos também, tá? Benzeno, tolueno com carbono, cumeno, tá? Que aqui eu tenho o isopropilo benzeno, naftaleno, grudadinho, etilbenzeno, estireno, que vai formar aqui o isopor, por exemplo, ortochileno, metachileno, parachileno, que foi o que a gente viu, tudo bem? Ou ainda, galera, olha a variação que a Unicamp pegou em 2017. Achei muito interessante. Ortochileno, posso chamá-lo de 2-metil-tolueno. Se eu sei que o tolueno é esse cara aqui, vou até destacar ele aqui, ó. Esse cara é o tolueno. Então, se eu pegar esse cara e colocar mais um carbono aqui no segundo carbono, que é esse daqui, eu tenho 2-metil-tolueno. Lembrando que o tolueno é esse cara aqui. Tudo bem? Então é uma forma de modificar. O vestibular vai sempre brincar dessa forma aí. Não se assusta. E aí eu tenho os polisnúcleos também. Benzeno é um, tá? É combustível, tóxico, solvente orgânico. Naftaleno, naftalina, tá? Que eles usam para matar insetos dentro de guarda-roupa, né? Lembrando que ele foi proibido porque percebeu-se que ele era tóxico ele contaminava o leite de mulheres que estavam amamentando, né? Então foi proibido. O antraceno
Dá para fazer síntese de vários compostos. Um dos que foram feitos foram o antrax, né, que deriva de uma modificação do antraceno, que foi usado na Segunda Guerra como veneno. E aqui nós temos o fenantreno, né, que eu tenho uma sequência com três, onde um está deslocado. Né? Ele é usado como precursor de testosterona, anabolizante, remédios e outras coisas afins. Tudo bem? Então essas são as variações dos polisnúcleos, naftaleno, antraceno, fenantreno. Tá? Tendo várias outras, essas são as principais. Benzeno, naftaleno, antraceno, fenantreno. Beleza? Bom, para os exercícios, a gente vai concluir, então, na aula que eu vou disponibilizar ao vivo. A gente vai concluir o exercício 7 da aula anterior, tá? Lembrando que eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 e 6, que era compostos de cadeia aberta, e o 7 é o composto de cadeia fechada. Ele quer a estrutura de 1,2 dimetil, ó, sempre separa, tá? Di, prefixo quantitativo, metil, o meu radical, ciclo, a minha cadeia, pente, o número de carbonos, an, o tipo de ligação, e o meu hidrocarboneto, tá? Lembrem-se sempre em orgânica, fragmentar, separar. Mesma coisa aqui, tri, quantitativo, metil, radical e benzeno, a cadeia principal. Tá? Lembrando que a cadeia principal agora é sempre ciclo ou utiliza o nome benzeno. Aqui, né, a gente vai dar finalmente o nome desse composto aqui bizarro, tá? Então, na próxima aula, na live, na verdade, eu vou começar resolvendo esse exercício logo de cara, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem lá para mim. E para quem chegou aqui, galera, vocês acabam de ser selecionados e ganharam, acabaram de ganhar, serem com exercícios complementares. Parabéns, esse é o nosso bônus da aula. Tá? Então a gente vai enviar esses exercícios por e-mail. Essa lista de exercícios, tá? Vai ter o gabarito dessa lista de exercícios futuramente, mas eu vou marcar uma data com vocês para entregar essa listinha, bem simples, tá? Essa listinha consiste em os três primeiros exercícios, a estrutura e pede o nome, os outros três dão o nome e pede a estrutura, intercalando. Tudo bem? Então, montei essa listinha de exercício, dá muito trabalho para montar isso e fazer o gabarito. Então, eu gostaria muito que vocês dessem uma atenção especial para esses exercícios, que a nossa prova basicamente vai ser isso. Tudo bem? Então, façam essa lista de exercícios, enviem por e-mail, vou dar 15 dias para vocês enviarem por e-mail e depois eu já forneço o gabarito logo em seguida. Tudo bem? Qualquer dúvida, a nossa live a gente esclarece o link da aula, esclarecendo os exercícios, vai estar logo abaixo também. Beleza, galera? Um abração, tchau para vocês.